Maravilha, estamos de volta aqui. Foi rapidinho, como eu disse, VaptVupt. Nós estamos abordando os desafios éticos e teológicos sobre a presença da igreja no metaverso. Nós já falamos aí sobre mídias sociais, nós já falamos sobre inteligência artificial, nós falamos sobre a definição do metaverso, também falamos sobre o impulsionamento da igreja, o ritmo da igreja nessa nova tecnologia. Falamos aí também das gerações X, Y, Z, os centeniais. E agora nós vamos abordar aqui com o nosso ilustre pastor Marcos as possibilidades de um mundo digital, pastor. Agora que começa a funilar aqui nesse nosso segundo bloco, nós vamos ter 3 blocos. Nesse segundo bloco nós vamos falar sobre as possibilidades desse mundo digital. De mundos, nós temos mundos, né? E esse é um mundo que nós vamos abordar e logo em seguida nós vamos falar sobre a identidade em relação a esse mundo, mas vamos falar um pouco para você que está ouvindo aí, interagir conosco e saber a respeito dessas possibilidades desse mundo digital, nesses mundos. Fala um pouco para nós, pastor. Professor Cláudio, realmente é algo extraordinário. Porque imagine seja uma criança, ou seja um homem de negócio, seja um pastor, seja um trabalhador, um profissional liberal. Imagina ele no quarto da casa dele, experimentando uma realidade ampliada. O que é a realidade ampliada? A realidade ampliada são elementos digitais no mundo real. Então aquele indivíduo está vivendo um outro mundo. Um outro mundo. Uma outra realidade, literalmente. Então, o metaverso, ele tem múltiplas possibilidades e todas elas são ilimitadas. Porque, veja, qual o sentido que fará daquele indivíduo que precisa encontrar um outro? Imagina nós marcarmos um encontro, eu, você e o ilustre Guto, que nos ajuda nessa transmissão, marcarmos um encontro, quem sabe, em Bariloche, na Argentina. Sim. Como é que nós vamos fazer isso? Nós não vamos precisar comprar um avião, uma passagem de avião. Nós não vamos precisar enfrentar filas nos aeroportos. Sim. Nós não vamos precisar comprar roupas novas, né? Porque certamente Guto vai pedir pra gente esquiar lá em Bariloche. Nós não vamos precisar fazer nada disso. Nós vamos simplesmente pegar um óculos e vamos projetar-nos no metaverso juntos, no mesmo mundo, de um outro mundo, para desfrutarmos, por exemplo, de um relacionamento e de uma conversa dentro da realidade virtual. Então, realmente é um mundo de muitas possibilidades. Eu fico imaginando também algo que a gente já está vivendo, os encontros românticos. Sim. Como pastor de igreja, isso é uma realidade, né? E isso é bom. Jovens, pessoas de muitas faixas etárias, na verdade, distintas faixas etárias, em busca de um romance. Então a pessoa trabalhou a semana inteira, chega na sexta-feira, né? Na nossa época, o que a gente fazia era se arrumava, etc. Vou à igreja, né? Conhecer pessoas ali e tudo mais, no sentido presencial. Hoje a pessoa pode ter a opção, por exemplo, de dizer assim, não, eu não vou ao prédio da igreja fisicamente, mas daí eu vou marcar um encontro, eu vou conhecer alguém no metaverso. Então é um outro mundo e isso traz para nós a origem do nosso podcast. Quais são os desafios morais e éticos dentro desse outro mundo? Porque nós entramos na realidade da identidade. Naquele mundo eu posso lhe encontrar e encontrar o Guto ou o professor Sérgio, se nos deparar com o professor Sérgio, lá em Londres. Mas eu posso chegar lá e você pode chegar lá, eu posso estar com cabelo louro. Eu posso estar com cabelo longo. Aliás, uma coisa que tem acontecido comigo é a queda de cabelos aqui. Então veja, imagina eu com cabelo longo e loiro chegando lá. Ia ser um negócio meio inusitado. Mas isso pode acontecer. E isso vai gerar para nós uma pergunta. Então qual é a nossa identidade? No mundo físico eu tenho uma identidade, mas no mundo de mundos, que é o metaverso, eu vou ter uma outra identidade. E isso certamente nós, como igreja, vamos precisar responder. Com quem que a gente vai tratar? Com quem que a gente tá, ou quem a gente vai estar discipulando? Quem é você? Eu vi uma história interessante de uma senhora de 82 anos de idade, que ela estava no metaverso,
E o avatar dessa senhora, ou seja, uma projeção da sua identidade, ela escolheu, ela customizou. Aliás, na pós-modernidade ou na hipermodernidade, nós temos a realidade da customização, da personalização, tudo muito personalizado, né? Sim. Então ela personalizou a identidade dela como uma adolescente de 15 anos de idade. Uau. Por quê? Porque ela está projetando a identidade dela nesse mundo, num outro mundo, que é o que o metaverso tem como proposta. A proposta do metaverso é essa, é nós vivermos mais próximos da realidade que a gente tem com uma observação, da maneira que a gente quiser, da maneira que a gente entender. Então, certamente nós temos nesses próximos tempos juntos aqui, reflexões assim muito profundas, e nós vamos precisar fazer o que é proposto, usar recursos da teologia bíblica para avaliar. Né? Falamos um pouco da oportunidade, né, das grandes oportunidades que a gente tem, mas nós precisamos fazer esse contraponto, que é o que disse há pouco, né? Romper o binômio, não apenas bom, não apenas mal, mas trilhar o caminho da moderação. Eu me lembro do apóstolo Paulo quando disse, né, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Sim. Então, o que não convém para mim? Será que convém eu num outro mundo, num mundo de realidade virtual, alguém que é um menino, projetado por Deus como um homem? Será que convém o uso de um outro tipo de avatar? Talvez com outro gênero? Então, o que convém? Né? O que nós precisamos definir essa vivência, essa experiência nesse mundo dos mundos que é o metaverso. Realmente é um desafio aí, um desafio ético, é um desafio teológico, é um desafio para a igreja, é um desafio para nós como pastores, porque já há uma crise de identidade. Esse dia eu via até uma matéria e um vídeo de uma pessoa que se identificou como um cavalo. Ela dizia, eu sou um cavalo. E ela se portou e se vestiu, colocou a máscara realmente de um cavalo. Eu vi uma outra que ela estava meio que andando como um cachorro, que ela se identificou, ela dizia, eu sou um cachorro. E ela estava andando literalmente de quatro, assim, com as mãos no chão e andando como um animal. Porque já há essa crise. Há uma crise de identidade onde as pessoas estão tentando se encontrar. Elas não sabem de onde vieram, não sabem onde estão e não sabem para onde estão indo. Já é um desafio que nós acompanhamos há anos e com certeza vai entrar um novo desafio. E a nossa oração é que Deus nos dê sabedoria, né, para identificar, para você poder ajudar essas pessoas com as ferramentas que estão disponíveis. Eu digo que Deus tem dado ferramentas para nós hoje mais produtivas para que nós possamos vencer os desafios da sociedade e do povo em geral. E eu acredito que o metaverso tem sim, como o senhor bem abordou, tudo tem o seu lado que você pode usar. É como se fosse uma faca. Eu posso usar ela para cortar um tomate ou eu posso usar ela para eliminar uma vida. Tudo tem os seus dois lados. Eu acredito que esse dom que foi dado e está sendo dado para a humanidade, que nós vemos aí bilionários, empresas bilionárias investindo, é algo que a igreja precisa ter também essa ferramenta. Eu vi agora recente, pastor, que a Apple liberou em fevereiro agora, de 2024, aquele óculos Vision Pro. O que é ali? É literalmente o que o senhor disse, são pessoas se conectando numa realidade virtual, cada um em um lugar, cada um em um espaço, cada um em uma localidade, fazendo reuniões, vendendo produtos, e eles consideram hoje um dos melhores óculos lançados. Com certeza é o primeiro, que vai surgir melhores, que tudo é assim, né? O primeiro é aquele beta, aquela versão primária, mas que vai aumentar isso ao longo dos anos, a qualidade, a forma de usar. E realmente nós estamos aí com um desafio hoje de identidade. E o metaverso ele vai gerar mais uma pequena crise, vamos dizer assim, que nós vamos ter que administrar isso e pedir a graça de Deus. Você que é pastor, você que é líder, você que lida com pessoas, não estranhe de chegar um dia a pessoa dizer, eu
entrei nessa realidade virtual, eu tenho tantos anos, naquela realidade eu tenho menos anos de vida e estou tendo essa experiência, o que eu faço? E aí é onde o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vai nos ajudar a conduzir essas pessoas para que elas voltem a se encontrar consigo mesmo. Uma vez que você encontra quem você é em Deus e quem é seu Criador e de onde você veio e que imagem você carrega. Nós temos a imagem do próprio Deus. Ele nos fez segundo a sua imagem, a sua semelhança, segundo aquilo que Ele é. E a nossa oração é que nós temos essas habilidades, essa sabedoria para levar as pessoas a esse conhecimento. Mas vamos continuar aqui, nós temos ainda muito assunto para abordar e nós vamos falar um pouco hoje sobre essa representação, então, e o contraste do âmago Dei e o âmago Meta. Talvez você nunca nem ouviu essa palavra, mas esse contraste desse âmago Dei e do âmago Meta, ou nós podemos dizer que é do Imago Dei e também do Igamo Meta. Nós vamos falar sobre isso agora e o pastor Marcos vai abordar o que é essa representação, esse contraste, algo que hoje está difícil de fazer, mas que é possível solucionar. Pastor, está com o senhor essa pérola aí para desvendar esse mistério para nós hoje dessa representação e desse contraste. Professor, eu estou me sentindo profundamente desafiado a buscar fazer uma hermenêutica cultural e um exegese cultural mais próximo da realidade. Porque veja, quando nós fazemos aqui uma linha de corte, uma separação, você vê as big techs, você vê o mundo da economia, você vê a moda, você vê várias realidades econômicas, comerciais, investindo no metaverso porque eles têm um objetivo. Qual é o objetivo? É o consumo. Qual é o objetivo? É a produção. Agora, nós precisamos voltar para a nossa origem, qual é o objetivo, qual é a visão que a igreja tem. Então, do Éden ao Meta, nós temos vários aspectos que vão precisar de uma resposta teológica. Eu li um livro uns anos atrás sobre identidade. Mas qual identidade? A identidade de um pastor, você que nos acompanha, você que é um líder, um professor, um empresário. Mas eu quero me deter à função de um pastor. Um pastor, ele também é um teólogo público. Ele é uma voz de referência social, de reflexão, de produção de mudanças, porque ele está ancorado na palavra de Deus. Então veja, qual foi a estratégia, e continuará sendo, do inimigo de Deus, dessa figura, onde nós chamamos de Satanás, o adversário? É ferir, é destruir, é confundir a identidade. Por isso, quando nós temos o mundo dos mundos, e nós chegamos às identidades, que serão identidades no plural, uma no mundo físico e uma no meta, na realidade virtual. Então, isso sim vai gerar graves problemas extensos e profundos de como o indivíduo está se vendo. E não vamos ter recurso outro mais relevante, poderoso e eficaz se não voltarmos para o livro antigo, para veredas antigas. Qual é a nossa origem? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados à imagem do Criador. Então, a crise será saber diferenciar a imagem que nós projetamos como engenheiros de nós mesmos com aquilo que Deus planejou para nós. Então, Satanás vai sim usar o metaverso como usa o exemplo que você deu, excelente exemplo, como usa a faca, como usa um carro, como usa tantas coisas que são importantes para destruir. E no caso do metaverso, dessa ambiência, principalmente a identidade. Imagina um adolescente que no metaverso ele é alguém com o corpo definido. No aspecto do músculo. Mas quando ele desliga o aparelho dele, que pode ser o óculos, por exemplo, Vision Pro, quando ele desliga, quando ele sai, ele é um menino com sobrepeso,
porque devido à sua muita conexão virtual, não faz atividade física, não se exercita, nem quer, e às vezes quer e não consegue, porque existe uma diferença entre querer e conseguir, né? Eu posso querer e não conseguir por N fatores, como por exemplo o vício em tecnologia. Então, fora os problemas relacionados à identidade, eu poderia dizer aqui também problemas no campo de saúde mental. Sim. Imagina as compulsões. O Dr. Cristiano Nabuco é um pesquisador da Universidade de São Paulo, no Brasil. Aliás, um excelente pesquisador no campo do impacto da tecnologia na saúde mental. E ele relatou um caso impressionante. Nós não estamos falando do metaverso que vai ser muito mais envolvente. Por quê? Porque a experiência vai ser mais próxima. Então relatou um caso de um menino, na verdade um jovem, 20 e poucos anos de idade. E esse menino desenvolveu uma compulsão tão expressiva com tecnologia, com jogos, que ele sequer conseguiria ou conseguia se levantar da cadeira onde estava o seu computador. Então ele comia ali, a mãe dele levava ele para lá, ele trocava de roupa exatamente naquela cadeira. Ele tirava o calção sujo, porque inclusive ele fazia necessidades físicas na cadeira, jogava o calção sujo e a mãe dele passava para ele um calção novo, né? Um short novo para que ele pudesse vestir. Então nós vamos lidar com isso. Nós como igreja precisamos estar preparados para lidar com essa realidade, uma confusão generalizada. Então, qual que é a minha identidade? Eu sou como aquele avatar no metaverso? Ou eu sou alguém que precisa do favor, da graça, que precisa do toque, que precisa do abraço, que precisa de uma instrução, de uma correção presencial, que precisa no olho. Eu me lembro, isso é uma das coisas assim que marcou profundamente a minha vida, e é nessa direção que você que é pai, você que é filho, você precisa considerar. Foi quando Jesus está sendo batizado no Rio Jordão, e Mateus diz que uma voz do céu diz: esse é o meu filho amado em quem nele tem um prazer. O que Deus está fazendo com Jesus? Está reafirmando a identidade dele. Talvez nós como líderes, pastores, professores, discipuladores, e nós estamos com foco na realidade da igreja, nós vamos precisar ter essa mensagem de reafirmar essa identidade. Você tem a imagem de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Como escreve Paulo à igreja de Éfeso, você é feitura. Quando nós traduzimos no grego, você é obra-prima. Imagina o quadro da Mona Lisa. Então, você é muito mais importante que o quadro da Mona Lisa. Então, uma das coisas que nós vamos precisar fazer como igreja é, sim, usar esse recurso, mas sem paixões exageradas, que é um problema que nós temos. Sim. Nós, como igreja, muitas vezes cometemos o erro de paixões exageradas de um lado ou de outro. Ah, vai ser extraordinário, maravilhoso. Ou não, vai ser terrível. Não, talvez algo a considerar, a pensar sobre é. Muito bem, quais são os benefícios que nós discutimos aqui introdutoriamente? E agora, nessa segunda parte, nós vamos discutir os desafios. E um deles é a identidade. Identidade. E aí eu acredito que o maior desafio é a identidade, porque a crise da identidade começa lá no Éden, né? O que nós vemos no Éden? Adão não sabia quem ele era, o poder e a autoridade que ele tinha, e ele fornece a autoridade que ele tem para o outro ser. Lembra o que é dito lá para Jesus? Toda autoridade foi me dada. Quem que tinha dado autoridade para o adversário, para o inimigo, para o tentador? Adão, lá no Éden. Ali houve uma crise de identidade e nós vemos sofrendo com essa crise de identidade. É o que nós estamos falando sobre esse imago Dei, a imagem de Deus e a imagem do mundo, que o inimigo tenta imprimir em nós. Infelizmente, nas crianças é o carro-chefe, é onde nós vemos que ele ataca essa geração. Eu vi que aqui nos Estados Unidos, 3 a cada 4 crianças entre 9 e 12 anos já estão interagidos nesse mundo. Olha só, de 3 a 4, de cada 4 crianças, 3 estão interagindo nesse mundo virtual. E na Grã-Bretanha, eu vi uma matéria e uma pesquisa sobre a metade já das crianças de 10 anos
nessa faixa etária já estão envolvidas. Então, literalmente, há um desafio grande aí para nós preservarmos a imagem de Deus em nós, quem nós somos, e a imagem que está sendo impressa, imprimida em nossos filhos, em nossas crianças, para deturpar, porque o inimigo faz isso, né? Ele quer deturpar a imagem do Criador em nós, o DNA que nós temos dele. Nós vivemos então essa crise da identidade por centenas de anos e milhares de anos, eu poderia dizer. E o nosso desafio, principalmente agora com essa ferramenta tão maravilhosa, nós sim vamos usá-la, estamos já usando ela como uma ferramenta ao nosso favor. Ao mesmo tempo, tudo que é usado para o bem também pode ser usado para o mais. Só uma coisa que eu gosto de dizer, pastor, é que quando Deus nos faz segundo a sua imagem, a palavra ali, imagem, no hebraico, ele significa cópia. É como você ter uma cópia. É Deus se reproduzindo na terra através dos seus filhos. Deus, ele faz nós segundo uma cópia dele mesmo. E ele está colocando em nós o mesmo espírito e dizendo: governe a terra, domine a terra. É o pai, é aquele filho que quando você encontra um pai e o filho, você fala: nossa, mas o seu filho é muito parecido com você, é uma cópia até fisicamente. E ali então Deus nos faz segundo a sua cópia, segundo a semelhança que vem da palavra forma de agir. A palavra semelhança vem da forma de agir. Deus queria que nós fôssemos a sua cópia e agíssemos como Ele, como Deus age, pela palavra. Ele se constrói pela palavra, e tudo é construído pela palavra, e tudo que nós fazemos, e tudo que nós construímos, e tudo que nós destruímos também é pelas palavras. E essa é a vontade de Deus. Então o inimigo vem lá desde trás tentando mudar o quê? A nossa imagem. Recentemente eu vi aqui uma matéria que se tornou pública de um filho de brasileiro que era um congressista aqui. Ele acabou sendo expulso do Congresso e ele agora essa semana resolveu se revelar na imagem que ele diz que ele era há mais de 18 anos. O que nós vemos ali? As pessoas estão querendo revelar uma imagem talvez que não são delas, que não é ela. Ela está forçando ser aquilo que ela não nasceu para ser. E definitivamente nós temos aí um desafio ético, teológico, cultural, físico, emocional, em toda a esfera que você possa querer dizer, que é esse desafio que tem mais agora para nossa frente aí, esse desafio do metaverso. Mas eu tenho certeza, pastor, que Deus, ele usa nós, ele usa os pastores, ele usa as autoridades, ele usa os líderes, nos dá sabedoria para lidar com qualquer que seja a crise da estação. Toda estação na história, todo momento da história teve suas crises e Deus sempre levantou seus profetas, Deus sempre levantou vozes e Deus tem levantado com certeza. Eu fico feliz por ter conhecido o Senhor, que se tornou uma voz nesse assunto, se preparou, tem estudado, tem se qualificado, tem abordado e com certeza esse é um dos primeiros de muitos podcasts que nós vamos estar fazendo e outras igrejas provavelmente deve chamar o Senhor. Prepara as malas, prepara aí os horários, as agendas, porque é um desafio, mas eu acredito que nenhum desafio é nos dado sem que Deus nos dê também a sabedoria e a graça. E o que eu mais fico feliz é que essa universidade, a FCU, através do Dr. Tony, Dr. Bruno e toda a equipe, resolveu já despontar, avançar aqui através do professor Sérgio, que tem feito um trabalho excelente nessa universidade, tem procurado, vamos à frente, vamos ver os desafios e vamos encará-los, porque à medida que você encara, à medida que você resolve, você cresce, avança e todos são beneficiados. Nós estamos aqui quase no final do segundo bloco, mas nós temos aqui ainda mais uns desafios para abordar aqui. Beto, segura firme aí, porque aqui nós estamos praticamente na metade para o fim, mas nós vamos falar um pouco agora sobre uma compreensão binária do lado do bem e do mal, sobre essa virtualidade
e a presença física na igreja. Hoje nós temos que ir muito além dessa compreensão binária, seja do lado bom, lado ruim, sobre essa virtualidade, esse mundo virtual e a presença física na igreja. Então vamos lá falar um pouco sobre isso. A bola está com o senhor de novo e eu agradeço novamente, tem sido muito esclarecedor e fico feliz que nós estamos fazendo esse podcast juntos. E vamos para esse assunto então agora sobre essa virtualidade e a presença física na igreja. Professor, eu realmente concordo com essas exposições que o senhor fez aqui e realmente é algo pioneiro que a FCU está realizando na pessoa do professor Tony, professor Bruno, Sérgio, 3 homens que certamente estão cultivando uma visão relevante para a educação, para a teologia e tantas outras áreas. Porque, veja, eu exatamente nesse momento, fugindo do script, veio um pensamento no meu coração, na minha mente. Quem se adianta governa. E governar significa escolher caminhos. É isso aí. Quais os caminhos que nós vamos escolher para sair dessa questão binária do bem ou do mal? Nós temos que escolher caminhos. Tem que escolher. Se, pelo exemplo que foi dado, um congressista, né, alguém da política americana, teve a coragem, se assim nós podemos chamar, de revelar aquilo que estava no seu íntimo, né, a sua ideia de imagem. Agora imagine no metaverso. No metaverso ele não vai ter que prestar contas sociais. Verdade. Nesse momento nós estamos falando desse caso, desse congressista, né? Mas no metaverso não vai ter essa prestação de conta social, porque vai ser um avatar. Então, romper essa questão binária é exercer o nosso governo de escolher qual é o caminho que a gente faz. E o caminho que a gente precisa escolher, como pais, líderes, professores, educadores, empresários, pastores, nós precisamos ser vozes juntos, de maneira individual e de maneira coletiva. Dizer, olha, você tem uma identidade. E a sua identidade foi criada por Deus e não foi projetada nem por você, nem pelos engenheiros de tecnologia, com quanto são extremamente importantes. Sim. Então, a questão é o caminho do meio. Como é que nós vamos edificar uma igreja, somente uma igreja, com uma visão híbrida? O que é uma visão híbrida? Sabe se relacionar muito bem, ou na linguagem do futebol, ou na linguagem do basquete. Aliás, precisamos parabenizar o Orlando ontem, Magic. Com certeza. Tivemos uma vitória importante contra o Cleveland ontem. Importantíssimo. Playoffs, vamos pra cima. Já estava na hora deles. Tava. Esse despertamento do Orlando. Despertamento. Então, sabe jogar muito bem na quadra ou no campo em relação ao metaverso, à igreja, mas também sabe identificar quais são os problemas na quadra ou os problemas no campo. Então, essa capacidade a gente não pode perder. Quando agradeço a FCU, é porque isso precisa ser construído. A igreja não pode deixar, assim como coloquei no meu Instagram, não pode deixar de conversar com o ambiente acadêmico. Nós precisamos conversar. Tem que conversar. Nós não podemos entregar as universidades, que são lugares de produção científica, aos céticos, aos neo-ateístas. Sim. Nós precisamos retomar as universidades. Quando eu lembro, recentemente, dando aula de filosofia, numa faculdade teológica com um polo na cidade de Tampa, eu disse aos alunos naquela ocasião que as grandes universidades do mundo, elas começaram com o curso de teologia. Sim. Foi uma reflexão, né, um pensar filosófico, teológico, que levou à produção do conhecimento nas universidades. Então, na universidade precisa ser um ambiente onde um caminho do meio é construído. Qual é o caminho do meio? Não é um caminho em cima do muro, popularmente como a gente fala, mas é um caminho de reflexão, de avaliação. Olha, é extraordinário nós alcançarmos multidões, é extraordinário nós investirmos na estruturação de uma igreja que se comunica no metaverso, é extraordinário. Mas nós precisamos fazer tudo isso sabendo de um dos maiores obstáculos para a restauração da natureza humana, que é a concepção e o entendimento sobre identidade. Quantas mães já derramam e ainda provavelmente irão derramar, porque seus filhos, seus maridos, os pais, suas esposas, suas filhas vão ter uma crise enorme entre viver no ambiente real ou viver com a identidade do avatar no mundo digital.
E qual é a nossa voz? É a voz de graça, de favor, de misericórdia, de exercer governo para apontar o caminho. O caminho é usar tudo que Deus nos deu com sabedoria, prudência, moderação e assim estabelecer o reino, seja onde for, seja no mundo virtual, no metaverso, ou seja na realidade presencial, apontando para a mesma direção. Você tem uma identidade e a sua identidade foi criada à imagem de Deus, segundo a Escritura. Coisa linda, maravilha, pastor. É literalmente isso, a igreja sendo usada como esse instrumento de Deus para restaurar a identidade. Isso que nós temos feito ao longo dos anos, restaurar a identidade. Quando o povo chega, a maioria das vezes eles vieram porque há uma crise de identidade. Eles vieram porque, eu diria que não se encontraram consigo mesmo. Eles não tiveram um encontro com o seu Criador. E quando ele se encontra, é aquela beleza do Criador com a sua criação, da criação com o seu Criador, aquele encontro mútuo. E as pessoas elas passam então a se ver em um outro mundo, em um outro universo, uma outra realidade. Elas começam a se apreciar e não depreciar. Elas começam a se ver como o Criador as vê. Por isso que toda vez que Deus se apresenta, vamos dizer lá no caso de Gideão, homem valente. Mas homem valente? Cadê o homem valente? Deus está revelando quem ele realmente é, mas Gideão não se via assim. E esse é o nosso papel de revelar e dizer às pessoas, através até mesmo dessa ferramenta, de quem elas realmente são, de onde elas vieram e para onde elas estão indo e qual é o papel dela na sociedade. Nós fomos chamados para governar, nós somos chamados para reinar sobre a terra, nós somos reis e sacerdotes. É uma posição de domínio, uma posição de autoridade que foi nos dada. E ao longo dos anos o inimigo vem mudando, tentando mudar essa definição. É o que acontece lá quando ele está com Jesus. Ele diz, se tu és um filho do Deus vivo. Ele queria trabalhar também na identidade de Jesus. Se tu és, mas Jesus sabia quem ele era. Ele disse, não, eu sei quem eu sou. E ali a história muda. Mas eu acredito que há um grande trabalho para acontecer com a igreja. Há expressões que a igreja precisa, eu diria, alcançar. Há vozes que a igreja precisa se pronunciar. E existe também uma contribuição social tremenda que a igreja pode ser parte disso. Eu gosto de um texto que diz em Gênesis, quando Jacó tem essa visão, né, que ele vê essa escada subindo e descendo. Deus está dando para Jacó essa visão dessa escada. O que eu quero dizer? Que havia uma ligação entre o profeta, havia uma ligação entre o homem de Deus e o céu. E nós somos responsáveis por isso. Deus entrega para nós. Ele diz que não liberaria, não faz algo na terra sem liberar para os seus profetas, porque foi dado a nós esse domínio. E Deus quer nos usar, você que está aí, estudante, líder, pastor, palestrante, para ser essa voz de Deus nesse mundo que se encaminha tão com celeridade em toda a tecnologia que nós vemos. Eu vi, pastor, que a BMW, ela criou recentemente uma fábrica virtual, uma réplica virtual daquilo que se tornaria a fábrica física. Então eles puderam ver virtualmente tudo como iria funcionar antes. Olha só que beleza dessa tecnologia. Imagina se nós conseguimos colocar uma visão, mostrar para os membros de uma igreja que está sendo construída, de um templo que está sendo construído, dos locais, das salas, do departamento de criança, departamento de louvor, de finanças, de tudo. Imagina as visões que os membros teriam antes de entrar naquele lugar. Isso estimularia, vai estimular as pessoas a se doarem, eu diria, a fazer parte desse projeto. Eu acredito que vai ser algo maravilhoso que está acontecendo. E a minha oração é que os pastores, os líderes, os grandes empresários, eles entrem de cabeça realmente. Invistam, o mundo está investindo bilhões de dólares, porque eles viram
o que talvez muitos de nós ainda não vimos. E nós vamos dar uma parada daqui um pouquinho, mais 5 minutinhos, mas nós vamos abordar aqui ainda esse contexto aqui, mais um tema que nós temos aqui na nossa pauta, que significa praxis eclesial e a virtualidade. Olha só, o praxis eclesial e a virtualidade, esse mundo virtual. Nós vamos abordar sobre esse assunto agora, pastor. Nós temos aí praticamente aí mais 5 minutinhos, 6 minutinhos para nós abordarmos, e depois nós vamos para o último bloco. Eu digo para você, não vá a lugar nenhum, fique por aí mesmo, porque o último bloco vai prometer algo maravilhoso que nós vamos trazer para você que está nos ouvindo hoje aí nesse podcast fornecido, patrocinado, feito aqui pela FCU em Orlando, nos Estados Unidos. Vamos lá então, pastor, dos praxis eclesial e também a sua virtualidade. Maravilha. Quando nós pensamos nessa prática de igreja, nós não podemos esquecer, e vou pegar exatamente esse exemplo, de nós termos uma visão de um prédio, né? De uma construção, de um prédio, de uma igreja, né? De uma comunidade e tudo mais. O que é sair dessa posição binária do bem e do mal? É fazer o seguinte, olha, vejam a visão, essa é a visão, e a visão está sendo projetada no metaverso, e a gente está todo mundo ali, empolgado, entusiasmado, e temos reações físicas, reações químicas no nosso corpo, né? O entusiasmo, a empolgação e tudo mais, a ansiedade, aquela expectativa, mas aí quando eu compreendo o caminho do meio, eu digo, olha, nós podemos investir, nós podemos nos envolver, mas eu quero lançar um outro desafio para você. Você está vendo, você está tendo a experiência, mas eu quero te encorajar a vir aqui, no lugar físico, aonde o prédio vai ser erguido. E nós vamos fazer o que nós fazemos como discípulos de Jesus. Consagrar, dedicar aquele lugar, segurando uns nas mãos dos outros, tocando uns aos outros. Aqueles que podem não perderem o contato, a humanidade de tocar um no outro e orar por aquele ambiente. Então, o caminho do meio é ter a prática de igreja no presencial e no virtual também. Nós não vamos conseguir fugir. Eu fico pensando, professor, a beleza que pode ser, guardados as questões morais e éticas. Imagina no aconselhamento pastoral, o senhor faz isso também com maestria. Imagina no aconselhamento pastoral, você levando a pessoa, olha, vamos a um lugar agora, vamos a um ambiente, um outro ambiente, para que você possa ver, por exemplo, o quanto você é amado. Imagina nós estamos no ambiente virtual, na cena da crucificação de Jesus. E você dizendo para aquela pessoa o quanto ela é amada, o quanto aquela crise não define, o quanto aquela crise ela é provisória, porque os sofrimentos do presente, você que nos acompanha, seja aquilo que você faz, de onde você vem, em qualquer lugar do mundo, que eu sei que gente do mundo inteiro vai acompanhar essa transmissão desse podcast em algum momento, dizer que a crise que você está vivendo, o desafio, o problema, não se compara à glória que Deus vai revelar sobre você. Então nós fazermos essa estratégia de ter a prática da igreja no ambiente virtual sem perder a beleza do real. Eu gosto muito do Dr. Matthew, ele é da Universidade da Califórnia, lá em Los Angeles, e ele está sendo alguém profundamente relevante na pesquisa sobre a importância das relações humanas para que elas não possam se perder no ambiente da virtualidade. Então, quando eu comecei a estudar o que ele vem escrevendo, ele diz, olha, nós somos projetados para as reações físicas que o nosso corpo tem quando encontra uma outra pessoa, quando encontra um outro corpo. Então não é uma reação física, fisicoquímica, quando um avatar encontra o outro, mas é quando nós nos encontramos. E nós estamos vivendo isso nesse momento agora. Nós estamos alcançando vários lugares, né? Seja gente que está no carro, no trabalho, no hospital, numa sala de aula, no encontro com a família. E nós estamos alcançando essas pessoas, mas eu estou tendo a oportunidade de poder lhe olhar, de poder lhe ver, de perceber você. E é isso que a gente precisa construir.
é a prática da igreja no ambiente virtual sem perder a beleza do real. Porque a igreja é corpo vivo, visível, Isso. que se manifesta em qualquer ambiente, inclusive no virtual. Mas é porque nos reunimos, ele se torna visível. O reino de Deus não é as estruturas dos tijolos, ou aqui nos Estados Unidos do drywall, que a gente se encontra. Assim também como o reino de Deus não é banco de dados. Não é design arquitetônico digital, não é isso. O reino de Deus é o corpo vivo, que se manifesta de maneira visível. Então, eu quero trazer esse encorajamento. Vamos trilhar o caminho do meio. Usar tudo que a gente puder do metaverso, da tecnologia, sem perder a beleza de sermos humanos. Sermos gente. Eu lembro que nas férias, isso é uma recordação que tenho muito preciosa, pelo menos a gente procura cultivar cada ano, a gente procura descansar como família, porque o descanso e a família têm sua importância e seu valor. Com certeza. E fomos para um museu em North Carolina, um museu de ciência lá em Charlotte. Eu tenho filhos que gostam muito de museus e foi uma experiência muito interessante, porque na hora que nós estávamos fazendo um tour na área de ciência relacionada ao corpo humano, haviam algumas perguntas ali, e uma das perguntas estava no campo da tecnologia, da ética. Quem vai acessar, por exemplo, as nossas memórias? Quem tem o direito de acessar as nossas memórias quando nós não tivermos mais na presença física, né? Quando não tivermos na glória, quando encontrarmos a Jesus? Então, quem são essas pessoas? Isso é um dilema ético. Então, eu quero encorajar a cada um daqueles e daquelas que estão nos ouvindo e nos vendo a prática da igreja no ambiente virtual. Mas, repito, e dou ênfase, sem perder a beleza de nos encontrarmos sempre que possível, para o toque, para o abraço, para a celebração. Com certeza. Maravilha, pastor. Ótimo. Eu diria que esse último bloco agora que nós vamos fechar, nós vamos parar mais 5 minutinhos. Como eu disse, é VaptVupt. Nós vamos fechar esse último bloco e nós vamos começar falando sobre as contribuições e dos desafios da igreja. Nós vamos falar sobre essas contribuições, a gente tem abordado sobre isso, mas nós vamos voltar a falar e fechar este bloco, que tem mais muita coisa aqui na pauta para nós abordarmos. Nós vamos estar aqui até 12h45 depois, quase 1 hora. Nós vamos fechar esses 3 blocos e estou muito feliz por aquilo que Deus já tem feito, vai fazer, está falando com você e vai falar nos próximos minutos daqui para frente. 5 minutinhos, não vai embora. É VaptVupt. Nós estamos aqui de volta com o pastor Marcos e toda a nossa equipe. Te beijo.